O Teatro Municipal do Rio de Janeiro é um dos principais equipamentos culturais do Brasil e a Casa da Cultura Carioca. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o seu diamante, os vitrais das Musas de Apolo. Apesar de terem se originado no Oriente Antigo, os vitrais tiveram seu uso no Ocidente reconhecido durante a Idade Média, quando marcaram presença na arquitetura gótica de igrejas e catedrais. Com o tempo, o uso catequizador dos vitrais foi sendo deixado de lado, e surgiram novos estilos e técnicas associadas ao seu uso, retomado pela arquitetura moderna. Para além da apreciação estética, os vitrais possibilitam o aproveitamento da luz natural, e seu uso ao longo da história se fez notar em espaços como igrejas, palácios, prédios governamentais e teatros. No municipal, esse uso também está presente. Antes de falarmos sobre os vitrais do teatro, precisamos entender a cosmogonia por trás das musas representadas. Tudo começou após a vitória dos deuses do Olimpo contra os titãs. Por 9 noites, Zeus dividiu o leito com Mnemosine, personificação da memória na mitologia grega, e com ela teve 9 filhas, as Musas das Artes, que nasceram 9 meses depois. A morada das musas era um templo chamado Museion, cujo significado ligava-se também à memória, e que, de acordo com muitos pesquisadores, é originária da palavra museu. Quem são as 9 musas de Apolo? Calíope é a musa da eloquência, dona da voz mais bela entre as musas, considerada a mais inteligente. Erato é a musa da poesia amorosa e erótica, o seu nome significa adorável. Euterpe é a musa da música e a alegria. Melpomene é a musa da tragédia, o seu símbolo é a máscara da tragédia. Thalia é a musa da comédia, ela é aquela que estimula as celebrações. Terpsícore é a musa da dança. Clio é a musa da história, ela é a responsável pela introdução do alfabeto fenício na Grécia. Polínia é a musa da poesia sagrada. Urânia é a musa da astronomia, matemática, surrealismo e da astrologia. Muitos consideram a musa das ciências exatas. O deus do sol Apolo é designado como guardião das musas. Eu sou Laura Gelman, coordenadora do Centro de Documentação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O Centro de Documentação preserva todo o acervo museológico e bibliográfico do teatro, desde sua construção e desde o seu concurso, na verdade. Então, a gente tem um conteúdo de acervo de todos os projetos e de todo o processo de construção e do concurso que antecedeu a construção do teatro. O teatro foi aberto um concurso em 1904 e nesse concurso havia a possibilidade de um empate nos projetos arquitetônicos. Aconteceu um empate entre o projeto Áquila e o projeto Isadora. O projeto Áquila, ele era do arquiteto Francisco Oliveira Passos, que no caso era filho do prefeito na época, e o projeto Isadora era de um ateliê francês. Quando a gente observa as plantas originais, né, o que a gente pode ver é que a fusão desses dois projetos se deu de uma forma que foi utilizado na maior parte, né, as características externas do projeto Áquila e a parte de detalhamento interno, decorativo, do projeto Isadora, o projeto francês. É claro, tiveram itens que foram trocados em todos têm um pouco de tudo, né? Tanto a parte externa tem alguns elementos do projeto Isadora, quanto a parte interna tem alguns elementos do projeto Áquila, mas o que a gente observa ao analisar as plantas originais é que a fusão do teatro, a fusão do projeto que foi construído, que nós temos, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi dessa forma, né? No caso, os vitrais do teatro, eles estão retratados no projeto Isadora, principalmente os vitrais frontais, é só uma projeção, né? Um projeto do que seria realmente.
dos vitrais frontais, e a gente consegue ver numa outra planta um projeto também da claraboia, né, da parte da frente, né, da entrada, do hall de entrada. Os vitrais frontais foram mantido mais ou menos o projeto que tinha, que eram figuras femininas não identificadas, então provavelmente depois houve uma escolha sobre quais seriam as figuras que seriam mantidas e a mitologia por trás da escolha desses elementos, mas já estava previsto essas figuras femininas. No projeto da claraboia, a gente identifica um outro símbolo, que é um símbolo da República, e a gente não tem como mapear, não tem nenhuma documentação que a gente mapeie essa troca, essa escolha, né, no projeto da claraboia. É uma escolha sistêmica, já que todos os vitrais eles têm mais ou menos o mesmo tema, que é elementos gregos, né, mitologia grega. Então, provavelmente essa escolha se deu de forma conjunta, mas a gente não tem como mapear. O que a gente tem de documentação nos livros de materiais e nos projetos é mais a proveniência mesmo dos materiais e qual era a projeção de elementos que teriam ali. Outras informações que a gente tem dos vitrais são os artistas, né? No caso, Martin Feuerstein e Gerhard Fugel são identificados nos projetos dos vitrais, são 2 pintores alemães, que a gente pode identificar como os artistas que fizeram os desenhos dos vitrais, não necessariamente os vitrais. O ateliê que está identificado como o ateliê que fez os vitrais é um ateliê alemão, e esses 2 artistas são alemães, então eles seriam as matrizes, né, que deram origem aos desenhos que a gente tem nos vitrais. O teatro, ele tem materiais de diferentes países, a gente tem Dinamarca, Inglaterra, Bélgica e Alemanha, e no caso, os vitrais a gente identifica a proveniência deles como alemães. Meu nome é Carla Hermann, eu sou pesquisadora, historiadora da arte, do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, e eu trabalhei com os vitrais do Teatro Municipal por conta de um projeto que foi parte de uma cooperação entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Fundação Teatro Municipal, e que se preocupou e levou a cabo a restauração de um vitral específico, o vitral número 13. Foi muito interessante estudar essa coleção de vitrais, porque ela é uma das coleções mais significativas do Brasil e porque ela é o único conjunto de exemplares, na verdade, de vitrais laicos da fundação da Casa Mayer, que é um ateliê de vitrais que foi fundado no século XIX em Munique, na Alemanha, e que está em atividade até os dias de hoje, e porque ele também traz os vitrais de autoria de 2 pintores alemães ligados ao movimento romântico alemão chamado Os Nazarenos. Apesar desses 2 pintores, que é o Martin von Feuerstein e o Gerhard Fugel, serem pintores de temática religiosa, os desenhos que eles fizeram se tornaram, na verdade, desenhos totalmente laicos, como a gente pode ver nos vitrais aqui. A gente vai ver que tem, inclusive, algo de nudez, né? A temática é totalmente voltada para as artes do teatro. Então, diversas adaptações foram feitas pela Casa Mayer no início do século XX, e esses vitrais foram encomendados especificamente pelo teatro para esse ateliê de vitrais e instalados aqui por volta de 1908. A gente tem esses registros, né, da chegada deles em 1908 e a imediata instalação, né, deles no momento da construção do teatro. O que chama mais atenção aqui é que, apesar deles de serem vitrais que têm uma inspiração muito clara na temática das 9 musas das artes, né, que são as musas lideradas por Apolo, eles são, na verdade, eles não são necessariamente relacionados a uma musa específica, tá? A gente tem 3 vitrais grandes na frente e 4, 2 em cada lado, né, aqui na parte da frente também do teatro, que são alegorias das artes do teatro. O que é uma alegoria? Uma alegoria é quando uma figura humana representa um sentimento, algo que não é palpável. E nesse caso, na parte da frente do teatro, a gente tem os 3 vitrais principais. No meio a gente tem uma mulher, uma alegoria do teatro, e isso fica bem caracterizado pelas máscaras que tem aos pés
dela, né, uma máscara da tragédia, uma máscara da comédia, e de um lado tem a alegoria da música e de outro lado tem a alegoria da dança. A gente vai percebendo que são elementos que caracterizam música e dança. Além desses 3 vitrais principais aqui na frente, nas laterais, a gente tem também 2 vitrais de cada lado. E eles também fazem alusão a essas artes do teatro, a dança, a música, ao coro. Um pouco atrás também a gente tem vitrais que não têm as alegorias, mas que têm os nomes das musas todas, né? Na verdade, não todas, falta Urânia. São 9 musas, falta Urânia. Eles dividem, né? Quem desenhou os vitrais decidiu dividir, colocar 2 nomes em cada vitral. E eu acredito que falta Urânia porque é a musa da astronomia. É a única musa que não pertenceria a essa casa, a esse lugar como um lugar não só como um marco de modernidade. Os vitrais são um modo, né, de se exprimir modernidade na arquitetura, como não caberia, como pertencente ao teatro. E o que é muito interessante a gente notar nessa conformação da colocação dos vitrais em relação à arquitetura, em relação ao espaço do teatro, um outro vitral que está no topo, né, ele faz uma função de clarabóia, que é o vitral de Apolo, que seria exatamente o deus que guia essas musas, né? Então é como se Apolo estivesse no teto do teatro regendo todas essas alegorias, né, todas essas musas que são pertencentes ao teatro. Os vitrais são eles mesmos símbolos também dessa modernidade, porque eles permitem colorir, né, permitem preencher o espaço com as cores, com o sol que bate no vitral e que ilumina aquele espaço por dentro. Eles são uma espécie de respiro na arquitetura e eles fazem, de alguma maneira, um pouco de interface entre esse espaço interno e a cidade. E essa temática, né, dos elementos artísticos que cabem dentro de um teatro tem também uma coisa... É moderno no sentido civilizatório também, né? Porque a construção de um grande teatro, de um teatro municipal, mostra que aquele lugar, no caso a cidade do Rio de Janeiro, estaria pronta, estaria apta a receber grandes espetáculos, que nós éramos produtores de uma cultura muito importante, com uma visibilidade muito grande. E esses vitrais, eles vêm realmente colorir, literalmente, e trazer esse aspecto civilizatório. Não é à toa que são escolhidos essas 3 figuras centrais bem na frente, né? Que é o teatro no meio, a música e a dança. Eu sou Luigi Nunes, eu sou especialista em restauração de vitrais, né, na técnica antiga. É uma técnica que remonta a 950 anos atrás, né? E não difere muito do que se faz hoje em dia na mesma técnica. E recebi uma incumbência agradável de restaurar os vitrais mais bonitos do Brasil, que são os vitrais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esses vitrais, eles foram confeccionados em 1909, pelo menos é datado assim, né? Se eles foram colocados em 1909, seguramente foi iniciada a confecção 1 a 2 anos antes. E foi confeccionado pela casa de vitral mais famosa que já existiu e que existe até hoje, que é a Franz Mayer, da Alemanha, de Munique, né? E eles tiveram, inclusive, subsidiária em Nova York e em Londres. Bem, esses vitrais, eles são feitos, como eu disse, na técnica tradicional e se usa o mesmo material que se usava em 1300. O Vasari, que escreveu A Vida dos Pintores, um grande florentino, um douto, um ilustradíssimo, foi amigo de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, de Brunelleschi e outros, né? Ele descreve neste livro 3 páginas sobre a técnica de vitral. E é a mesma de hoje em dia. Evidentemente que hoje tem luz elétrica, maçarico a gás, mas o modo de fazer é o mesmo, né? Esses vidros são feitos pela maneira antiga,
Se usa chumbo nas ligaduras para juntar os vidros, né? E a técnica de pintura e esmaltação a fogo, quer dizer, os vidros são esmaltados, são pintados, se faz traço e sombra, porque a cor é do vidro, a pintura é para fazer traço e sombra. E vai para o forno e o vidro fica mole a 600 graus, em torno de 600 graus, e derrete no vidro e nunca mais sai. Então, qual é a ideia? A ideia é que eles sejam eternos se não quebrarem, né? Porque a técnica permite ele ter, como se conhece, vitrais de 950 anos de idade. Esses vitrais do Municipal, eles foram confeccionados pela Franz Mayer com o desenho de 2 professores de Belas Artes de Stuttgart, que bolaram o tema e a adequação do tema com o próprio teatro. Porque o tema, o que é? Apolo, que aparece na história como tutor das grandes musas da arte, né? E aqui, frontalmente, no Municipal, nós temos as 3 musas da arte, né? Como tudo vem da Grécia, as 3 musas da mitologia grega. Se diz que quando se fala de temas universais, como arte, qualquer tema abstrato, etc., somos todos funcionários da cultura grega. Até as palavras que caracterizam conceitos abstratos, vêm do grego. Pode vir do latim, mas que me emprestou da Grécia. Então, os temas aqui, nesse caso dos frontais, são a dança, a tragédia e a comédia, que é o vitral central, né? E a música. Então, são os 3 grandes temas. E uma vez os professores desenharem e criarem o tema, os vitrais, eles necessitam de uma adaptação para a técnica. Eu vou dar um exemplo assim, grosseiro. Se você for fazer um Pinóquio em mármore, você seguramente não vai poder fazer um nariz de 1 metro, né? Ele vai ter que ter alguma coisa que segure o nariz, né? E assim também os vidros, eles têm que se limitar ao que é possível fazer em vidro, né? O tipo de corte, você não pode fazer qualquer coisa. Então eles têm que ter ali um engenho e arte, para que você veja e fique encantado, sem perceber que aquilo ali necessitou de uma técnica especial para que ele fosse confeccionado. Esses vitrais que são especiais, inclusive porque tem detalhes que encantam até quem trabalha no ramo. Por exemplo, todos esses dourados são feitos com sais de prata, que são aplicados no vidro numa reação físico-química. Eles penetram com calor, eles penetram dentro do vidro, eles não são superficiais. Então, daí você vai criando essa dourada e dependendo do grau de intensidade, de quantidade de sal de prata, ele vai ficando mais claro, mais escuro, o degradê, sombreado, né? E isso serve também para uma penugem que tem em cima, uma coisa assim suave, que faz certos detalhes de rosto, que são feitos com o que se chama em português de grisalha. A grisalha é um esmalte que você aplica no vidro para fazer o claro escuro. E esse claro escuro, ele é pintado no vidro de uma técnica muito interessante. Porque ao contrário de uma pintura que você vai escurecendo com um pincel aqui e deixando claro ali, você pinta todo o vidro com a tinta crua ainda, você pinta, e depois de seco você vai raspando o que é para ficar mais claro. E o mais escuro vai ficando. Entendeu? Então, isso
você pode notar perfeitamente em todas as vezes que você precisa de volume em partes da figura. Além disso, vocês podem notar pela roupa ou pelo entorno que tem essa cercadura com pedaços de vidro ovais vermelhos e verdes. Eles são uns vidros que eles têm duas cores. Eles têm a cor base, que é incolor, e tem uma segunda camada que faz parte do vidro, que é de uma cor determinada. No caso ali é vermelho e verde, mas pode ser qualquer cor. Na roupa é um azul com aquele tom ou matiz, né? E que com ácido fluorídrico ele é desbastado para dar a noção de degradê. Então nós temos a noção de degradê para dar volume. Essa questão aí do vidro de duas cores, que é chamado plaqué, se usa o termo, né, no tecnoleto do vitral de plaqué, um termo francês, né? E se usa também, como já explicado, a questão do sombreado. Depois de sombreado, ele vai ao forno, em torno de 600 graus, o vidro fica mole, o esmalte derrete e se fixa no vidro para nunca mais sair. Então nós temos aqui, para cada cor, para cada pequeno detalhe do desenho, é um vidro separado que você vai escolher a cor e os esmaltes e o modo de aplicar diferente. Bom, para você restaurar um vitral, você tem que ter uma oficina de vitrais. Você, ao contrário da pintura, que você pode carregar o material de restauro numa pequena maleta e ir no local, o vitral requer uma infraestrutura complexa. Ele requer fornos grandes, normalmente pesa 1.000 quilos um forno, né? Com várias camadas de prateleiras onde vão ser acamados os vidros que foram pintados. Então, um vitral, antes dele estar pronto, ele é formado só com pedaços de vidro, pequenos pedaços, né, que fazem o desenho. Mas eles, para se juntarem, eles necessitam de um perfil de chumbo em forma de H que você consolida os pequenos pedaços. Então, quando você vai restaurar, primeira coisa, você tem que retirar da estrutura de ferro que serve vamos dizer, de sustentáculo para o vitral, né? Então, se você olhar o vitral, você vê que ele é todo separado em pequenos módulos, porque o vitral, por si só, ele não tem como se sustentar em módulos grandes. Mas ninguém repara. A nossa ex-presidente do Teatro Municipal, quando terminou, falou, por que está todo dividido agora? Eu falei, olha, é assim há mais de 100 anos, só que ninguém nota, porque a luz e cor é que impressiona. Então você tem que retirar todos os módulos, encaixotá-los e levar para uma oficina adequada. Lá ele é todo desmontado, ele é cortado, os perfis de chumbo são cortados e deixados somente os vidros. Os vidros que estão faltantes ou com defeito, você substitui somente aquele vidrinho. Daí você substitui e depois remonta de novo, que é recolocar os perfis de chumbos. Uma vez feito isso, eles estão prontos para serem colocados de volta ao local. Bom dia, boa tarde ou boa noite para o Brasil, aqui em Munique, Alemanha. Meu nome é Walter Buchtmoor, eu sou vitralista, restaurador e gerente de projetos aqui na Casa Mayer. A Casa Mayer foi fundada em 1847 como instituição de obras artísticas cristãs por Joseph Gabriel Mayer. Nesta primeira etapa, ele se dedicou à produção de objetos sagrados, tais como altares, esculturas e pinturas de natureza religiosa. Joseph Gabriel Mayer se propôs a produzir obras de arte no estilo gótico tardio, inspirado no sistema de trabalho e organização dos artesãos medievais. Em 1865, a empresa Mayer havia estabelecido escritórios em Londres, Paris e Dublin
e em 1885 foi aberto um escritório em Nova York até hoje. Franz Borjas Mayer, o filho de Joseph Gabriel, foi o responsável pela construção da oficina de vitrais, junto com Franz Xaver Zettler, cunhado de Joseph Gabriel, que fundou sua própria empresa a partir de 1870, até 1936, quando as duas empresas se reuniram outra vez. Franz Borjas Mayer, naquela época, contratou muitos artistas e profissionais ingleses para trabalhar aqui na Alemanha. A Casa Mayer realizou muitas obras para todo o mundo, especialmente para os Estados Unidos e América do Sul, como os vitrais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A Casa Mayer ainda é de propriedade familiar, nas mãos da quinta geração Michael e Petra Mayer. Os vitrais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro foram realizados em 1909. Os desenhos foram feitos por Martin von Feuerstein e Gebhard Vogel. Quem foi Martin Feuerstein? Martin Ritter von Feuerstein foi um pintor e professor de arte, um representante tardio dos nazarenos, mas em sua obra, principalmente motivos religiosos, ele também adotou elementos do impressionismo e do Art Nouveau. Ele estudou pintura em Munique e Paris entre 1870 e 1880. Depois de uma viagem à Itália, em 1882 ele regressou a Munique e em 1898 tornou-se professor de pintura religiosa na Real Academia Bárbara de Belas Artes de Munique, até 1924. Suas obras podem ser encontradas em muitas igrejas em toda a Alemanha. Pinturas murais, retábulos, mas também muitos vitrais. Aqui, neste livro, podemos ver o primeiro desenho do Martin Feuerstein para um dos vitrais do Teatro Municipal, mostrando uma das musas protetoras das artes, a música. Uma fotografia do desenho original no arquivo da Casa Mayer. Eu acredito que Feuerstein tenha desenhado os vitrais em um estilo mais decente, de acordo com a sua visão religiosa. Eu posso imaginar que os desenhos de Feuerstein foram mudados para um estilo mais profano e liberal por artistas e desenhistas da Casa Mayer. O outro artista responsável pelos projetos do vitrais do Teatro Municipal foi Gebhard Vogel. Gebhard Vogel se voltou para os motivos religiosos enquanto ainda era estudante, realizando as obras em um estilo realista, influenciado pela pintura histórica e pelos nazarenos. Em 1890, Vogel mudou-se para Munique, onde ele e seus colegas fundaram a Sociedade Alemã de Arte Cristã. Murais de grande formato em igrejas e retábulos agora predominam em seu trabalho. Eu suspeito que Vogel projetou o cartão para o vitral da Claraboia do Teatro Municipal, porque o estilo do desenho da Claraboia é bem diferente do estilo de Feuerstein. Aqui quero mostrar uma comparação, um vitral do Castelo de Drachenburg de 1884. O desenho deste vitral foi feito de acordo com um esboço de Claudius Schraudolph, um importante artista naquela época. O pintor deste vitral foi Ludwig Bleim, um pintor que trabalhava aqui na Casa Mayer. Ludwig Bleim faleceu, mas em 1894, assim que ele não pode ser o que foi o pintor para os vitrais do Teatro Municipal. Mas ele tinha um irmão, que se chamava Anton, que até 1913 trabalhava para Mayer. Ele poderia ser o pintor dos vitrais do teatro. Jetzt kommt der Schluss.
Os vitrais do Teatro Municipal são um importante ciclo de vitrais do século XX e um valioso componente cultural do Rio de Janeiro. A preservação e manutenção destes vitrais representam uma tarefa importante para todos os responsáveis. Assim que, com essas imagens, eu gostaria de terminar a minha apresentação e agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Até logo, até a próxima vez.